como é que o síndico vai trazer esses, falar, né, dos riscos, da existência dos riscos dentro do condomínio para o funcionário, eu diria que isso está na categoria das conversas difíceis, Super né? difíceis. Super difíceis, né? Tem a categoria das conversas difíceis e das super difíceis. Acabamos de inventar mais uma categoria né, de conversas aqui. Sim. Então, porque, sim, é a parte delicada que precisa ser conversada. Porque, sim, a norma determina isso. Então, o que eu vejo? Que quando eu tenho um esclarecimento da minha função, né, do papel, exatamente do que eu tenho que fazer, de onde vai, das minhas atribuições, e isso é preciso ser passado com muita clareza para os funcionários, acredito eu que dentro disso, nesse momento, seja um bom momento para dizer que, bom, no porteiro, né, dentro das tuas atribuições está contato intensivo com o público, tu vai recepcionar as pessoas, tu vai dar as informações, atender os fornecedores. Esse contato intensivo, ele pode ser estressante, a gente sabe que o contato com as pessoas nem sempre vêm de bom humor, ou elas nem sempre vêm com melhor boa vontade do mundo, ou às vezes elas têm N situações da vida e acabam descarregando naquela primeira pessoa que elas encontram ali. Então, eu acredito que talvez nesse momento das atribuições sejam na delimitação das funções e atribuições da função, também seja um momento para colocar a parte que não é tão bonita do que ele vai fazer, né? Vamos dizer assim, aos riscos aos quais ele esteja sujeito, né? Mas, junto com isso, vem as medidas que são adotadas pelo condomínio para minimizar isso, né? Então, E daí entra o seu trabalho também. Isso, Que na prática treinamento. você treina o síndico, conselho, pode também fazer workshop com todos os condôminos. Como funciona assim na prática? Isso. Então, pode existir treinamento para os próprios funcionários. Então, um grupo de porteiros, por exemplo, já que a gente está falando, né, pegando esse exemplo aqui prático. Então, um treinamento com os porteiros, como receber as pessoas, ou se recebe uma resposta um pouco mais ríspida e grosseira, como retornar, né, como responder sem entrar numa briga, sem entrar numa discussão, né? Como fazer perguntas esclarecedoras sem parecer confrontativo, né? Sem entrar para o confronto, procurando entender o que a pessoa realmente quer. Então, pode existir workshops, treinamentos para todos os funcionários do condomínio, por categorias de função, por exemplo, workshop, treinamento, né, curso para os síndicos, para que eles consigam se comunicar melhor, tanto com os condôminos, nas assembleias, quanto do síndico para com o conselho, né, e os conselheiros. Treinamento para o grupo de WhatsApp do condomínio. Nossa, então, como evitar, né? É o mais importante. Como minimizar os atritos. Sim. Então, pode existir um treinamento para o síndico conduzir, auxiliar a conduzir as assembleias. Então, tem várias técnicas de gestão de conflito, técnicas de negociação. Então, ou seja, para todas as figuras que convivem aí no do universo condominial. Tem como fazer esses treinamentos e até fazer deixar muito claro riscos, consequências e o que eles têm que fazer para minimizar. Primeiro que eu acho que não é só para minimizar, né? Eu acho que a gente tem que pensar primeiro no ser humano, para que aquela pessoa, porque a norma já trouxe algo que a gente sabe
vamos falar dos condomínios, porque é o nosso mundo aqui. A gente sabe que acontece muito. Exatamente. Né? Então, isso já ajuda muito aquele colaborador, aquele terceirizado, enfim, a tentar que esses episódios, né, pelo menos sejam evitados. Agora, também tem que pensar, além de evitar isso, além do lado do colaborador, pensar no lado do condomínio também, de tentar evitar ao máximo penalidades, se proteger, ações né? e tal. E, aliás, até tem uma pergunta para fazer para você, porque a gente está falando aqui dos funcionários orgânicos próprios. Agora, a gente também tem muitos condomínios que ou tem só funcionários terceirizados ou tem orgânicos e terceirizados. Isso. E aí, o que a gente pode fazer? Qual a sua sugestão, Aline, como contratualista até, para que os condomínios, que o síndico deve ver quando ele assina um contrato com uma empresa terceirizada, agora com essa NR1? Como ele se proteger também, porque a gente sabe que o funcionário ele entra com ação contra a empresa terceirizada e contra o condomínio. Tem a responsabilidade subsidiária. Como o síndico tem que fazer para minimizar riscos? Aqui, eu acho que assim, nesse papel, o síndico vai ser muito mais um fiscalizador, né, de que a terceirizada está cumprindo essa norma. Né? Ele não vai ter essa comunicação diretamente com o funcionário, até porque não é funcionário dele, né? Mas é mais um papel de se certificar de que aquela empresa contratada que está prestando serviço, né, ali dentro do condomínio, de que eles estão não só cientes da NR1, mas estão cumprindo, né? E eu acho que a melhor forma de fazer isso é através do contrato. Né? A gente consegue eliminar todos os riscos assinando um bom contrato? Eliminar todos não, né? Acho que não tem como blindar 100%, mas a gente diminui muito a partir do momento que você coloca cláusulas ali muito claras, né? De que aquela empresa que você está contratando, eles têm conhecimento DNR1, que eles se adequaram, né, às exigências dessa norma. Que eles fazem a gestão dos Eles riscos. fazem a gestão, exatamente. E aí, nessa situação, uma vez que foi feito o contrato, fazer um bom contrato, né, assinado aí pelas partes, aí cabe mais ao síndico fiscalizar, né, se aquele funcionário que está ali prestando serviço no dia a dia, se ele está sendo bem tratado pelo empregador dele, né, e se eles estão gerenciando esses riscos, né. Então, o síndico ele passa para um papel mais de fiscalizador. Né? Igual as outras questões também, né? De segurança de trabalho, de equipamentos, como a gente estava falando, tudo vai entrar. Exatamente. No pagamento de impostos. Tudo que o síndico tem, a administradora tem que fiscalizar mês a mês, fez isso, recolheu o imposto, tomou todas as providências para as questões de segurança. Também vai entrar essa questão. Então, seria uma nova... Talvez uma nova cláusula, né? A gente que mexe com contratos, eu já começaria a acrescentar essa cláusula nos contratos de prestação de serviços. E dos atuais fazer dos atuais, isso, exatamente. É bem lembrado. E dos contratos que já existem, fazer um aditivo, né? Informando da NR1, obviamente, dizendo que aquela contratada ali ela está ciente e está cumprindo. Né? Então, é uma forma de proteger um pouco mais o condomínio. Né? Com certeza. Sim. Agora, tu levantou esse ponto e eu tenho uma questão assim que me trouxe reflexão quando tu traz isso, porque o síndico vai fiscalizar, obviamente, mas quando a terceirizada, os funcionários da terceirizada, eles realizam o serviço, que é dentro do condomínio. E o contato desses funcionários é diário, dentro do condomínio, com as pessoas do condomínio, com outros funcionários do condomínio. Sim. Então, o ambiente que eles estão lidando é o do condomínio. Sim. Acho que tem um risco compartilhado ali, né? Isso. Por isso que tem que ser todas as figuras treinadas. Tem que fazer o seu trabalho nas empresas terceirizadas, de conscientização, de conversas, mas todas essas figuras, terceirizados, funcionários da terceirizada, os funcionários orgânicos, o síndico, o zelador, o gerente predial. É um trabalho conjunto. O gerente da administradora, porque está sempre lidando com os condôminos. Todo mundo, nós todos temos que ter esse tipo de conscientização e treinamento. Por isso que eu acho que daí, mais ainda, né? A importância
da pessoa, né, que tem conhecimento, como você, Valéria, para dar esses treinamentos, né, para toda aquela comunidade ali, É. né, porque é um Exato. trabalho conjunto, É. né, é da terceirizada, é da empresa contratada, mas é também ainda de toda aquela comunidade ali, do síndico, né, do gerente. Então, Porque aquele terceiro, juridicamente, claro, ele tá submetido ao seu contratante original, sim, né? sim. Mas ele trabalha dentro do condomínio. Então, a pressão, ou o estresse, ou o assédio, Pode enfim, estar vindo pode dali. estar vindo dentro do Com condomínio, certeza, né? com certeza. Então, esse ambiente é o que pode estar afetando a sua saúde, Com certeza. não o lado do seu empregador original, né? Sim, Então, é importante olhar também sim, para onde ele está convivendo na prática o dia a dia. sim, bem lembrado. Né? Tem que Com olhar para certeza. isso também. Então, por isso, esse mapeamento, quando ele é feito, tem que, claro, para os funcionários do condomínio, com certeza, mas eu acho que tem que estar atento também para esses funcionários terceirizados que estão diariamente lá dentro. E se são sempre os mesmos, como é que se dá essa relação, porque eles também podem estar interagindo, de que forma eles estão interagindo lá dentro. E não só afetando, não só sendo afetados, mas às vezes afetando, né? Porque eles também podem estar, de Sim. alguma maneira, ocasionando ou prejudicando ou influenciando nesse ambiente negativamente. Com Às vezes certeza. a gente não sabe como é que se dão Sim. essas relações até que a gente mergulhe nelas. Com certeza. Né? Então, por isso que esse mapeamento, esse primeiro passo, ele é fundamental. E eu vejo assim que muitos síndicos, empregadores, já conversei com alguns e tenho uma dúvida assim, como eu vou conseguir identificar se aquele problema, aquela depressão, aquela situação que a pessoa está passando, ela é resultado do ambiente de trabalho ou de um problema, por exemplo, que ela tem em casa? Pessoal, né? É isso, é fazer esse mapeamento. Se a causa é dali, Como né? provar isso? Porque o receio dessas pessoas, desses empregadores, é que às vezes algumas pessoas utilizem isso de má fé, né? Então, assim, já vem, por exemplo, você contrata uma pessoa que já tem um problema, vamos dizer, de depressão e não comentou, não falou, justamente porque também as pessoas ficam, conforme a gente falou, ficam receosas de falar, não vou falar que eu tenho depressão, porque senão a pessoa não vai me contratar. Mas daí começa a trabalhar e acaba a doença se agravando muitas vezes, enfim. Como que o empregador, o síndico, o que ele pode fazer para tentar identificar a origem? Se a origem é lá no ambiente ou veio de casa? Essa realmente, Lidiane, é uma pergunta que surge, um receio que vem com muita frequência. E eu te diria que dentro das metodologias de mapeamento, e por isso as metodologias são muito importantes, porque é ali que se dá a investigação. Então, se surge alguma coisa que mostra que um colaborador ele está, como tu disseste, pegando esse teu exemplo, apresentou depressão e relata comportamentos que faz, né, esse link, né, essa ligação entre a depressão e o ambiente de trabalho. Bom, então aí para conseguir mostrar ou para comprovar essa hipótese de que vem do ambiente de trabalho realmente, o mapeamento é que vai mostrar, porque aí tem que ampliar o olhar. Bom, vamos ver, tem outros colegas que também apresentam algum sintoma de doença mental, né? De doença mental talvez não tenha sido a melhor escolha de palavra, mas assim, Algum de problema algum emocional. problema Psiquiátrico, alguma coisa emocional, emocional, algum psiquiátrico. desengajamento, algum esgotamento emocional, seja melhor. Sim, Desculpe, algum esgotamento emocional. E ali vai começar a mapear. Né? Existe mais alguém? O que apresenta? O que as pessoas estão dizendo? Como é que estão vindo os questionários?
E aí tem que fazer todo um estudo a respeito. Aí pode chamar para entrevistas e aí aprofundar essa pesquisa. Então, não é isoladamente um diagnóstico, não é uma resposta sim ou não. Tá. Então, tem que fazer uma avaliação conjunta daquela área, daquela equipe, aí de repente expande para aquela área, para aquele setor, aí para uma comunidade maior, e aí vai fazendo esse estudo para comprovar se aquela pessoa, então, tem outros indícios que demonstram que aquele ambiente apresenta estes riscos, e aí pode fazer essa linearidade, assim, né, de que veio dali e desenvolveu devido à frequência, à intensidade e à falta de um gerenciamento adequado, ocasionou, então, aquela depressão, como nós pegamos este exemplo, né? Então, aquela depressão, ou não, aí é um caso isolado, nada mais demonstra, tem plano de gerenciamento de riscos, tem ações preventivas, tem tratamento, tem não sei o que, só tem aquele caso. Bom, Tá. aí... Já dá Então pra ver. depende de né? um mapeamento bem feito, na verdade, né? Depende. É uma pesquisa de campo, né? Porque você vai Isso. ver tanto começando Sim. lá no setor dela, em grandes empresas, até Até crescendo para ver o que pode ser. Isso, ver a precisa, causa. tem que entender, porque quando surge alguma coisa assim, se a gente pegar só aquela uma pessoa e atribuir, pode ficar sempre parar essa dúvida, né? Ah, mas, poxa, será que não tem alguma coisa fora? Será que já não existia uma doença pré-existente ou um fator externo que agravou ou que surgiu novo ou alguma coisa da vida de fora, né, fora do ambiente de trabalho? Sempre pode ficar essa dúvida. Sim. E aí, então, um mapeamento, um diagnóstico bem feito, mais amplo, mais aprofundado, como eu disse, com pares, com equipes, liderança ou subordinados, né? Um mapeamento 360, Sim. sabe? Algo assim, Sim. para que aquilo se comprove ou não, se refute que não é do É ambiente. importante que os condomínios estejam muito bem assessorados, né? Sim. Porque, infelizmente, tem pessoas, né, que vão agir de má fé, vão se aproveitar ali dessa situação para pedir ali algum ressarcimento, né? E às vezes o problema nem estava ali, né? E quanto melhor o condomínio estiver assessorado, melhor ele também vai se sentir mais seguro de Sim. realmente falar, não, Isso. realmente é algo que aconteceu aqui, Ou temos não, temos Isso. que atuar. E Isso mesmo. até para a gente finalizar, mas eu também me surgiu uma dúvida aqui, que eu já ouvi falar que tem uma solução para as empresas, para os condomínios, enfim, é ter tipo uma auditoria, uma ouvidoria, né, interna para que um local onde a pessoa se sente segura, uma pessoa, um setor, para que a pessoa se sinta segura de ir lá e falar, ó, estou passando por isso, está acontecendo isso. Mas muita gente também falou, não, mas será que uma pessoa que está sendo, por exemplo, assediada ou tem alguma questão vai ter confiança, né, de falar para alguém de dentro da empresa, para um setor de ouvidoria, por exemplo? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Você acha melhor ter uma ouvidoria externa também, algo assim? Ou você acha que essa questão da comunicação, de trazer aí, fazer com que a pessoa se sinta também um trabalho de fazer com que todo mundo se sinta seguro no seu ambiente de trabalho, é importante para que a pessoa tenha confiança de desabafar lá na ouvidoria? Qual que é a sua sugestão? Olha, eu acredito que é importante desenvolver segurança psicológica. Então, a segurança psicológica dentro da sua equipe é essa segurança de dizer que não sabe, de pedir esclarecimento para o colega, de pedir ajuda, de levantar a mão e dizer, olha, eu tenho um pensamento diverso desse que está sendo exposto aqui, eu gostaria de expor. Ah, eu tenho uma dúvida aqui, eu discordo de tal ponto. E entender que mesmo fazendo isso, não vai haver represálias, não vão haver punições, né? Ou não vão haver
sarcasmos, ironias, e tu não vai ser colocado de lado porque discorda, porque não sabe, porque precisa de ajuda, porque pensa diferente, mesmo que o pensar diferente seja da liderança, tá? Então, eu acredito que é preciso, é benéfico, é bom para todos desenvolver equipes assim, com este ambiente. E isso vem muito da liderança. Dito isso, na questão de assédio, na questão de ouvidorias, enfim, eu entendo que as empresas se beneficiam muito quando existe um serviço de ouvidoria externo. Tá? Porque as pessoas têm mais confiança quando o serviço é externo e elas vão se dirigem e não é fisicamente, né, mas assim quando elas escrevem ou quando elas conseguem falar ou WhatsApp, ou seja lá o formato que for, né, mas quando tem um caminho, mas que vai para fora da empresa, do que quando é dentro, os caminhos internos. Na minha experiência, no que eu vejo, funciona mais no sentido da confiança das pessoas, né? Quando é fora. Então, e eu não estou dizendo com isso que precisa ser excluído os caminhos internos, mas talvez ter os dois pode ser, né? Assim, uma trilha interna, mas que tenha, quando é possível, quando as empresas conseguem, quando tem orçamento para tal, né? Eu sei que tem que levar tudo isso em consideração, mas pelo que eu vejo, né, na realidade assim funcionando, as pessoas se sentem mais seguras quando elas levam esse tipo de assunto para fora da empresa. Se sentem mais seguras e têm mais confiança quando é um terceiro olhando para isso, do que ir no jurídico da empresa ou ir nesse caminho tradicional da ouvidoria interno, porque elas têm mais receio, têm medo de retaliação. Exatamente, acabam tendo medo de retaliação, acabam tendo medo de que o sigilo não vai ser respeitado, ou que elas vão acabar sendo punidas porque estão trazendo algo que desagrada, que desarmoniza, que desacomoda o status quo da empresa. Então, é isso. Muito bom. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar. Mas, então, se você é síndico, administrador de condomínio, se você tem uma terceirizada, conversa com a Valéria. Valéria, passa o seu Instagram? O contato é Instagram? Que Sim. você passa? Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Valéria Santoro 10, número 10, Valéria Santoro 10. Então, pode me procurar no meu Instagram, entrar lá no meu direct, faz contato comigo e a gente segue essa conversa. E também no meu Instagram tem bastante material já gravado, tem pílulas de comunicação, vocês podem assistir. E, enfim, eu fico à disposição para a gente aprofundar essas capacitações em comunicação e gestão de conflitos. Legal, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Aprendemos muito, com né? certeza. Obrigada, Valéria. E com certeza a Valéria vai estar aí em algum outro episódio com a gente, porque a gente tem muito assunto Tem. como esse. Obrigada. Viu? Obrigada. Muito obrigada. Aline, muito obrigada pela sua Obrigada, presença Lídia. também. Foi Obrigada, ótimo. Venha foi ótimo. sempre. Com certeza. Né? E espero aqui, foi realmente uma grande aula para nós. Espero também que para você tenha sido muito útil tudo que a Valéria comentou com a gente, tudo que essa NR1, essa atualizada, traz para os condomínios, para as empresas, e essa conscientização, né, que todas as figuras que orbitam aí pelo condomínio devem ter, para que não só a gente coloque essa NR1 em prática, mas também que a gente aumente cada vez mais o respeito, né, que a gente tem pelo outro ser humano, por quem trabalha no condomínio, por quem se sacrifica muito, se dedica para cada vez estar aí, tornar os nossos condomínios um pouco melhores. Tá? Então, espero que isso tenha sido aí de grande valia para vocês, assim como foi para a gente. Né? E porque, como eu sempre digo aqui,
Nós estamos interessados em que você, que faz parte aí desse mundo condominial, junto com a gente, se aprimore cada vez mais e fique bem, porque você é a essência de tudo, você é o início de tudo, e se você ficar bem, o seu condomínio ficará também. Muito obrigada e até a próxima.